Boa noite a todos os internautas que nos acompanham. Com a presença de Deus, iniciaremos a 31ª sessão ordinária desta Casa de Leis. Convido a vereadora Cleide Maria Vieira da Silva para secretar a mesa, devido à ausência do secretário. Peço à secretária que faça a chamada dos senhores vereadores. Antônio Marcos Nidialco. Cleide Maria Vieira da Silva, presente. Clodoaldo Soares de Almeida. Presente. Cristiano Aparecido Braga. Presente. Isael Campos Barbosa. Sérgio Ventura, ausente. Sidney de Jesus dos Santos. Presente. Valesca Menezes Garcia. Presente. Valmir Bedoni dos Santos. Convido o nobre vereador Isael Campos Barbosa para fazer a leitura de um trecho bíblico. Boa noite, presidente. Boa noite, vereadores, secretários, público que nos acompanha online. A palavra de hoje é o versículo Romanos, capítulo 12, versículos 2. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação de sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa e agradável, perfeita vontade de Deus. É a palavra do Senhor. Declaro aberto o expediente com leitura das matérias e nos termos do artigo 20, inciso 3º, alíneas A e M, e o artigo 163, inciso 3º do Regimento Interno desta Casa de Leis, requeiro ao plenário a dispensa da leitura da ata da sessão anterior, passando diretamente à sua votação. Os que estiverem de acordo permaneçam como estão, os que forem contrários queiram se manifestar. Está aprovado. A ata da 30ª sessão ordinária realizada no dia 22 de setembro de 2021 está em votação. Os que estiverem de acordo permaneçam como estão, os que forem contrários queiram se manifestar. Está aprovado. Mensagem de justificativa referente ao projeto de lei número 039/2021, de 24 de agosto de 2021. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal, tenho a honra de encaminhar a Vossa Excelência, a fim de ser submetido ao exame e deliberação desta ecrésia Câmara, o presente projeto de lei que visa a criação do programa Um Salto no Trabalho, no município de Salto Pirapora. A presente proposta tem por finalidade conceder atenção especial ao trabalhador desempregado há mais de um ano em Salto Pirapora, sem rendimento próprio, pertencente à família de baixa renda, visando a sua reinserção no mercado de trabalho. Certo de que o presente projeto de lei receberá o acolhimento e a aprovação desta Casa de Leis, submeto à apreciação de excelências nos termos da Lei Orgânica do município de Salto Pirapora. Salto Pirapora, 24 de agosto de 2021, Matheus Marum de Campos, prefeito municipal. Projeto de lei número 039/2021, de 24 de agosto de 2021. Institui o programa Um Salto no Trabalho no município de Salto Pirapora e dá outras providências. Matheus Marum de Campos, prefeito municipal, no uso de suas atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona e promulga o seguinte. Artigo 1º. Fica instituído o programa Um Salto no Trabalho no município de Salto Pirapora, com o objetivo de conceder medidas especiais do poder público ao trabalhador desempregado, comprovadamente há mais de um ano, sem rendimento próprio, pertencente à família de baixa renda, visando a sua inserção ou reinserção no mercado de trabalho e a sua capacitação, desde que possua idade compatível com o exercício das atividades realizadas e ministradas pelos órgãos municipais ou entidades conveniadas ou parcerias.
Artigo 2º. O programa Um Salto no Trabalho consistirá, primeiro, na concessão de auxílio pecuniário em valor fixado em decreto correspondente e, no mínimo, um salário mínimo. Segundo, no exercício de atividades realizadas e ministradas pelos órgãos municipais ou entidades conveniadas ou parceiras, sendo vedada toda e qualquer atividade insalubre ou perigosa, de acordo com as normas vigentes do Ministério do Trabalho e Emprego. Terceiro, no desenvolvimento de atividades de capacitação ocupacional e de cidadania, ministradas pelos órgãos municipais ou por entidades conveniadas ou parceiras, observadas as restrições da legislação trabalhista em vigor. Parágrafo 1º. Os beneficiários do programa desenvolverão suas atividades junto aos órgãos da administração municipal direta ou em outras instituições com as quais o município estabelece ou venha a firmar convênios ou parcerias. Parágrafo 2º. Os benefícios e atividades previstas nos incisos deste artigo terão a duração mínima de 12 meses e máxima de 24 meses, a critério da coordenação do programa e mediante prévia anuência do órgão em que estiverem sendo realizadas as atividades práticas, desde que mantidas as condições que ensejaram a inclusão do beneficiário no programa e cumpridas as cláusulas estabelecidas em termos de compromisso e responsabilidade. Artigo 3º. Para habilitar-se no programa Um Salto no Trabalho, o beneficiário deverá preencher os seguintes requisitos cumulativamente. Primeiro, ter idade compatível com o exercício das atividades realizadas e ministradas pelos órgãos municipais ou entidades conveniadas ou parceiras. Segundo, estar desempregado comprovadamente há mais de um ano e não estar recebendo seguro-desemprego. Terceiro, comprovar que é residente domiciliado no município de Salto Pirapora há mais de 3 anos. Quarto, pertencer à família de baixa renda, cujos membros tenham rendimento brutal mensal per capita igual ou inferior a 50% do salário mínimo nacional vigente, computando-se a totalidade dos rendimentos brutos dos membros da família, oriundos do trabalho e ou de outras fontes de qualquer natureza, incluindo-se os benefícios e valores concedidos por órgãos públicos ou entidades particulares, executando apenas o benefício instituído por este programa. Quinto, assinar termo de compromisso e responsabilidade, declarando ter conhecimento das regras do programa, às quais se sujeitará sob a pena de sofrer as sanções prevista no artigo 8º desta lei. Parágrafo 1º. Para efeito do programa Um Salto no Trabalho, considera-se como família o núcleo de pessoas formado por, no mínimo, um dos pais ou responsável legal, filhos e ou dependentes que sejam sob tutela ou guarda, devidamente formalizado pelo juízo competente, bem como parentes ou outros indivíduos que residam com o grupo sobre o mesmo teto, mesmo imóvel, e que contribuam economicamente para a sua subsistência. Parágrafo 2º. Para o enquadramento na faixa etária, considera-se a idade do beneficiário em números de anos, completados até o dia em que ocorrer seu cadastramento no programa. Artigo 4º. Os beneficiários do programa estarão sujeitos à avaliação sistemática e ao controle periódico, a critério da respectiva coordenação, que poderá deliberar fundamentalmente pela exclusão do beneficiário nos termos do artigo 8º. Artigo 5º. Para participar do programa Um Salto no Trabalho, o beneficiário, além de atender aos requisitos estabelecidos no artigo 3º desta lei, deverá cumprir a carga horária estipulada para as atividades mencionadas nos incisos 2 e 3 do artigo 2º
e não ultrapassar o limite de faltas fixados no termo de compromisso e responsabilidade, conforme previsto em decreto. Parágrafo único. A participação no programa não gerará quaisquer vínculos empregatícios ou profissionais de qualquer natureza entre os beneficiários e a Prefeitura do município de Salto Pirapora. Artigo 6º. O programa Um Salto no Trabalho será implantado gradativamente, priorizando os beneficiários que ainda não foram incluídos formalmente no mercado de trabalho antes do primeiro emprego, pertencentes a famílias em situação de agravante pobreza, observando-se os seguintes critérios pela ordem, sem prejuízo do atendimento ao disposto no artigo 3º desta lei. Primeiro, maior tempo de desemprego. Segundo, menores faixas de renda bruta familiar per capita. Terceiro, famílias monoparentais. Quarto, famílias com maior número de filhos e ou dependentes. Quinto, famílias com dependentes idosos ou portadores de necessidades especiais. Sexto, condições de moradia. Sétimo, deficientes físicos. Artigo 7º. A concessão dos benefícios previstos no artigo 2º será interrompida se: primeiro, o beneficiário obtiver ocupação remunerada. Segundo, o beneficiário descumprir quaisquer dos requisitos previstos no artigo 3º. E quinto, ou desatender as cláusulas firmadas no termo de compromisso e responsabilidade. Terceiro, a renda bruta familiar per capita ultrapassar o limite estabelecido no inciso 4º do artigo 3º desta lei. Quarto, o beneficiário estabelecer domicílio em outro município. Artigo 8º. Será excluído do programa Um Salto no Trabalho pelo prazo de 5 anos ou definitivamente sem residente o beneficiário que prestar a declaração falsa ou usar de qualquer meio ilícito para a obtenção de vantagens. Artigo 9º. O Poder Executivo Municipal poderá celebrar convênios com as entidades de direito público, bem como estabelecer parcerias com empresas particulares e entidades de direitos privados, patronais e sindicais, visando ao desenvolvimento das atividades relativas ao programa de que se trata esta lei. Artigo 10º. O programa Um Salto no Trabalho ficará a cargo da Secretaria de Promoção Social, a qual caberá estabelecer normas e procedimentos para sua implementação, controle, acompanhamento e fiscalização. Parágrafo único. Fica autorizado o aporte de recursos de instituições públicas ou privadas interessadas em financiar o programa. Artigo 11. O Executivo regulamentará esta lei no prazo de 60 dias. Artigo 12º. As despesas com a execução desta lei serão suportadas por dotações orçamentárias próprias. Artigo 13º. Esta lei entrará em vigor data de sua publicação. Matheus Marum de Campos, Prefeito Municipal. Mensagem justificativa ao projeto de lei número 011/2021, legislativo de 21 de setembro de 2021. Senhores vereadores e senhoras vereadoras, o presente projeto de lei visa criar a data comemorativa do Dia Municipal do Motoboy, pelo importante trabalho que esses profissionais têm feito e continuam fazendo em prol dos cidadãos salto-piraporense. Motoboys são trabalhadores com profissão reconhecida que transportam e efetuam entregas e ou coletas rápidas. O reconhecimento dessa classe trabalhadora como profissional é motivada pelas grandes mudanças no mercado de trabalho brasileiro nos últimos anos. A profissão de motoboy é hoje uma das mais perigosas do país, devido ao alto risco de acidentes de trânsito a que o trabalhador está constantemente exposto, submetendo-se a elevado desgaste físico e emocional. Eles enfrentam temperaturas adversas, assaltos, respiram fumaça de veículos poluentes e agora, em meio à pandemia do Covid-19, arriscam a própria saúde, realizando entregas para a população que ainda se encontra em quarentena, mostrando seu valor e coragem.
Dessa forma, dados os benefícios mencionados, solicito aos meus nobres pares desta Casa de Leis o necessário apoio para aprovação desta proposição. Sala de Sessões, 21 de setembro de 2021, Sidney de Jesus dos Santos, vereador. Projeto de Lei número 011/2021, Legislativo, de 21 de setembro de 2021. Institui o Dia Mundial do Motoboy a ser comemorado anualmente em 27 de julho e dá outras providências. A Câmara Municipal de Salto Pirapora, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas por lei, em conformidade com o disposto do inciso 1º do artigo 31 da Lei Orgânica do Município, concomitantemente com o artigo 131 do Regime Interno, faz saber que ela aprova a seguinte lei. Artigo 1º. Fica instituído o Dia Mundial do Motoboy, a ser comemorado anualmente em 27 de julho. Artigo 2º. A comemoração, ora constituída, passa a entregar no calendário oficial de eventos do município de Salto Pirapora. Artigo 3º. Esta lei entra em vigor na data de sua promulgação. Salto Pirapora, 21 de setembro de 2021. Sidney de Jesus dos Santos, vereador. Requerimento número 121/2021. Requerimento de autoria do vereador Antônio Marcos Nidialco. Requeiro a mesa, nos termos regimentais, ouvido plenário, para solicitar ao Poder Executivo, através do setor competente, o estudo de viabilidade de melhoria da mobilidade urbana, através da implantação de um viaduto sobre a rodovia Francisco José Ayub, próximo à rotatória principal de entrada da cidade, conhecida como Trevão, ligando o bairro paulistano à parte mais central do município. Justificativa. Atualmente, o chamado Trevão, com suas 4 entradas, saídas, atingiu a saturação veicular, principalmente nos horários de pico, manhã e fim da tarde, dificultando cada vez mais aos motoristas atravessarem a rodovia, bem como aumentando o risco de acidentes em cada cruzamento efetuado. Tal projeto de mobilidade urbana, com um novo viaduto, reduzirá o tráfego, os riscos e, principalmente, será de enorme valia para o aumento de circulação de pessoas nos bairros Paulistano, América, Bandeira, Cachoeira e adjacências, quanto ao desenvolvimento e crescimento do comércio nesses bairros. Por esse motivo, pleiteio este requerimento. Sala de Sessões, 21 de setembro de 2021. Antônio Marcos Nidialco, vereador. O requerimento 121 de 2021, de autoria do vereador Antônio Marcos Nidialco, está em discussão. Com a palavra, excelentíssimo vereador Antônio Marcos Nidialco. Boa noite, senhor presidente, nobres colegas, senhoras vereadoras, público presente. Quero falar aqui um pouco sobre esse requerimento que, às vezes, nós olhamos para a atual situação da cidade. Eu acho até bonito da gente chegar ali no trevo do Paulistano, ali no Trevão, na parte da manhã, você vê o fluxo de veículos ali, como é bonito, né? O povo, a cidade se movimentando, o povo ir para trabalhar, as pessoas indo para os seus afazeres do dia a dia. É bacana aquele tumulto, né? Aquele movimento de carros ali, na parte da manhã, tal como na parte da tarde também, que fica até bonito, né? Que é aquele trevo ali horrível, sem iluminação pública, que a gente vem cobrando, eu venho cobrando iluminação pública aqui. Até agora a prefeitura não tomou nenhuma atitude referente a isso. E eu digo que fica bonito à noite porque, além do movimento do trânsito de veículo, né, você vê os faróis dos carros, ilumina, fica bonito ali iluminado à noite. Então, eu acharia que
pessoal do planejamento da prefeitura deveria andar um pouco mais na cidade à noite para começar a ver acontecendo isso aí, né? O que vem acontecendo naquela região. E alguns moradores têm nos procurado, questionado sobre a questão da mobilidade urbana, que se fala tanto nos dias de hoje de mobilidade urbana, de você ter acesso livre para atravessar na cidade, nas calçadas, faixas de pedestre. Nós observamos aí acesso para cadeirantes, que tem alguns na cidade, mas a gente vê a vereadora Valesca cobrando aqui de alguns irregulares, né? Então a gente pleiteia por acessibilidade em nossa cidade. E esse requerimento, ele visa atender esses reclames da população. Se alguém chegar aqui agora e falar assim, nossa, o cara é louco, um viaduto em Salto de Pirapora, de repente, sei lá, pode ser um dos primeiros a acontecer na cidade. Porque nós temos aquela região do ABC, já uma região, ela é desfavorecida porque já tem a rodovia Francisco José Ayub num trecho, né? E a João Lemos dos Santos do outro. Então, ela divide já aquela região da cidade. Essa divisão, ela já traz poucos benefícios. Porque se nós olharmos para aquela região ali do ABC, você pode olhar ali no geral, não tem um lote que é constituído, não tem um nada ali que foi doado pelo poder público. Tudo que tem ali naquela região, as pessoas pagaram, compraram ali, fizeram o sacrifício de ter a sua residência, criar suas famílias naquele local. E hoje nós vemos aquilo ali esquecido pela administração pública. As pessoas estão começando a reclamar. E nós observamos que essa reclamação que às vezes o povo está tendo naquela região é coisas pequenas, coisas que dá para nós sentarmos e tentar resolver. Essa questão, somente dessa acessibilidade, como é que você vai atravessar ali, sair do Trevão, atravessar para poder chegar no Paulistano sem cortar veículos? Está na hora de sentarmos aí e discutirmos uma política de transporte viário para aquele local, para poder acontecer alguma coisa e mudar o aspecto da cidade. A cidade, ela cresceu. Nós estamos observando aí vários empreendimentos na cidade, que isso é super bacana, né? As pessoas enxergando a cidade nessa maneira que estão enxergando aí para comprar seus imóveis, suas casas. Mas se nós não olharmos para acessibilidade, se nós não criarmos esse projeto aqui na cidade de mobilidade urbana, vai ficar muito difícil futuramente para Salto de Pirapora. Então, eu pleiteio esse requerimento. É um viaduto ali, partindo ali do Trevão para o Paulistano. Se perguntarem para mim quanto que sairá esse custo desse viaduto, eu não tenho a mínima ideia. Mas se chegar e sentar comigo e perguntar para mim como nós vamos fazer, eu tenho ideia de como fazer aquela passagem, aquele acesso ali, porque a gente trafega direto, então a gente tem ideia, só não sei custo. Então eu convoco aí a Secretaria de Planejamento do município a poder olhar um pouco mais para aquela região. Parar de olhar um pouco menos para a questão de infraestrutura de loteamentos e começar a olhar para a infraestrutura da cidade, que a cidade precisa hoje. Nós sabemos que temos uma secretária de planejamento bem competente no município, mas está na hora de ser um pouco mais ousado, de criar projetos que venham atender genuinamente os anseios da população. E aquela região ali do ABC, o povo está reclamando. Se você for atravessar ali no período das 18 horas ali, 17 até as 19 horas, é terrível atravessar aquele local. Tal como de manhã também o povo. Então, está na hora de começarmos a pensar em mobilidade urbana na cidade. Vai trazer investimento, vai criar loteamentos, vai criar toda uma infraestrutura da cidade. Então, temos que começar a olhar pelo alicerce, pela mobilidade urbana. Como é que nós vamos colocar isso aqui para funcionar? Como é que a cidade vai começar a andar? Porque, senão, ela cresce tanto que daqui mais ou menos a 3 anos ela para, porque não tem acesso, não tem acessibilidade. Nós já vimos que
em gestões passadas, abriram aquela avenida ali que dá acesso da prefeitura até a rodovia, ali na Francisco José Ayub, uma big de uma avenida, um projeto ousado que a administração passada teve, né? E já começou a abrir o fluxo da cidade. Imagine hoje se não existisse aquela avenida na cidade. Todo mundo passando somente por esse corredor aqui, pelo centro da cidade. Como é que nós estaríamos? Então, lá atrás, tiveram sorte, criaram um projeto ousado, e hoje eu conclamo aí para a nova administração jovem, de ter um pouco mais de olhar para a cidade, olhar um pouco mais para a mobilidade urbana, para trazer um pouco mais de conforto para a nossa população. Pode ser que um requerimento, um projeto desse, de pedir um viaduto para aquela região, hoje possa ser motivos de às vezes, piada, as pessoas, às vezes, dão risada. Mas eu creio que daqui a 4 anos, que é um planejamento que nós temos para esse governo, ela já pode estar sufocada lá na frente, porque a cidade vem crescendo. Aí eu estava passando agora também, vindo ali pelo Trevo do São Manuel, mesma coisa o Trevo do São Manuel. É muito carro descendo na avenida ali para poder atravessar para subir para o São Manuel. Imagine aquele loteamento que saiu do São Manuel, que foi vendido os lotes esse dia, daqui uns dias todo habitado ali. Como é que nós vamos fazer para atravessar essas pessoas ali naquele trecho da rodovia? Então eu pleiteio ali para o paulistano, naquela região. Mas imagine a outra região ali. Até essa semana passada eu tive também andando na área industrial, na parte da tardezinha também, para ver como é que é o fluxo da saída. Gente, é fantástico de ver aquilo ali. Quantas pessoas saindo da área industrial, a pé, de bicicleta e com seus carros. Tranca tudo aquilo ali. Então é hora de começarmos a olhar um pouco para essas regiões, para começarmos a colocar verdadeiramente políticas de mobilidade urbana nessa cidade, para ela começar a funcionar e nós não temos um problema lá na frente, ok? Muito obrigado, senhor presidente. Senhores vereadores, a palavra, o requerimento continua em discussão. O requerimento está em votação. Os que estiverem de acordo permaneçam como estão, os que forem contrários queiram se manifestar. O requerimento está aprovado. Requerimento número 122, 2021. Requerimento de autoria da vereadora Cleide Maria Vieira da Silva. Requeiro à mesa, nos termos regimentais de ouvido plenário, para propor ao Poder Executivo, através do setor competente, a instalação de um ponto de iluminação pública na Rua dos Florianos, altura do número 1410, bairro Quintas de Pirapora. Justificativa. Os munícipes reclamam constantemente da escuridão do local e os consequentes riscos de assalto. Requeiro que esta medida seja posta em prática em tempo adequado. Sala de Sessões, 22 de setembro de 2021. Cleide Maria Vieira da Silva, vereadora. Requerimento 122, 2021, de autoria da vereadora Cleide, da Agropecuária, está em discussão. Requerimento está em votação. Os que estiverem de acordo permaneçam como estão, os que forem contrários queiram se manifestar. Requerimento está aprovado. Requerimento número 123, 2021. Requerimento de autoria da vereadora Cleide Maria Vieira da Silva. Requeiro à mesa, nos termos regimentais de ouvido plenário, solicitar ao Poder Executivo, através do setor competente, a manutenção, colocação de cascalho e patrolagem da estrada vicinal Anísio Flores, em toda a sua extensão. Justificativa. A estrada está em condições precárias, cheia de buracos, que se acentuam conforme a época de chuvas que se aproxima. Tais problemas aumentam o risco de acidentes e quebras de veículos, principalmente no período noturno. Requeiro que esta medida seja posta em prática com a brevidade que o assunto requer. Sala de Sessões, 22 de setembro de 2021. Cleide Maria Vieira da Silva, vereadora. O requerimento de número 123, 2021, de autoria da vereadora Cleide da Agropecuária, está em discussão. O requerimento está em votação. Os que estiverem de acordo permaneçam como estão, os que forem contrários queiram se manifestar. O requerimento está aprovado.
Requerimento número 124, 2021. Requerimento de autoria da vereadora Cleide Maria Vieira da Silva. Requeiro à mesa, nos termos regimentais, ouvido o plenário, solicitar ao Poder Executivo, através do setor competente, a instalação de placas indicativas de trânsito, bem como placas de nomes de ruas, no bairro Fazendinha. Justificativa. Esta é uma solicitação antiga dos moradores, inclusive já foi abordada no requerimento número 109, 2017, dessa mesma vereadora, e que nenhuma ação concreta foi executada, pois atualmente o bairro citado não dispõe de sinalização que facilite os transeuntes e motoristas, dificultando o acesso de trânsito no local. Solicito, pois, que este requerimento seja posto em prática em termos hábil. Sala de Sessões, 22 de setembro de 2021. Cleide Maria Vieira da Silva, vereadora. Requerimento 124, 2021, de autoria da vereadora Cleide da Agropecuária, está em discussão. O requerimento está em votação. Os que estiverem de acordo permaneçam como estão, os que forem contrários queiram se manifestar. O requerimento está aprovado. Requerimento número 125, 2021. Requerimento de autoria da vereadora Valesca Menezes Garcia. Requeiro à mesa, nos termos regimentais, ouvido o plenário, para solicitar ao Poder Executivo, através do setor competente, a criação do Conselho Municipal das Pessoas com Deficiências. Justificativa. A criação deste conselho, considerando a importância da sociedade ter um espaço para opinar, votar, fiscalizar, contribuir e propor ações em defesa dos direitos da pessoa com deficiência, tem o objetivo de viabilizar a captação, repasse e aplicação de recursos através do Fundo Municipal, proporcionando suporte financeiro para a implantação, manutenção, desenvolvimento e consolidação de programas, projetos e políticas públicas que garantam o direito desse segmento de nossa população. Requeiro que essa medida seja posta em andamento com a brevidade que o tema requer. Sala de Sessões, 23 de setembro de 2021. Valesca Menezes Garcia, vereadora. Requerimento 125, 2021, de autoria da vereadora Valesca Menezes Garcia, está em discussão. O requerimento está em votação. Os que estiverem de acordo permaneçam como estão, os que forem contrários queiram se manifestar. O requerimento está aprovado. Indicação número 01/2021. Indicação de autoria do vereador Clodoaldo Soares de Almeida. Indico ao setor do Poder Executivo, nos termos regimentais, que através do setor competente instale um redutor de velocidade na rua Alcides Vieira da Rosa, altura do número 210, Jardim Daniel Haddad. Justificativa. Os moradores vêm reclamando dos automóveis que passam constantemente em velocidade acima do permitido, pondo a segurança de todos em risco, principalmente crianças e idosos que moram na vizinhança. Desta forma, solicito que este problema seja solucionado com a brevidade que o assunto requer. Sala de Sessões, 23 de setembro de 2021. Clodoaldo Soares de Almeida, Careca do Posto, vereador. Senhores vereadores, a palavra está livre. Passamos à ordem do dia. Peço à secretária confirmar a presença dos senhores vereadores. Presença confirmada com ausência de Sérgio Ventura. Declaro aberta a ordem do dia com leitura, discussão e votação das matérias. Projeto de Lei Complementar número 018/2021, de 9 de setembro de 2021. Revoga o parágrafo 2º do artigo 36 da Lei Complementar Municipal número 011/2010, Código Tributário do Município e dá outras providências. Projeto de Lei Complementar de número 018/2021 está em discussão em segundo turno.
Projeto de lei complementar de número 018/2021 está em votação nominal em segundo turno. Antônio Marcos Nidialco. Sim. Cleide Maria Vieira da Silva. Sim. Cristiano Aparecido Braga. Sim. Isael Campos Barbosa. Sim. Sérgio Ventura ausente. Sidney de Jesus dos Santos. Sim. Valesca Menezes Garcia. Sim. Valmir Bedoni dos Santos. Projeto de lei complementar de número 018/2021 está aprovado em segundo turno. Nada mais havendo a tratar, dou por encerrado a 31ª sessão ordinária, informando aos interessados que a íntegra das sessões se encontram gravadas em mídia para consulta no site da Câmara Municipal, bem como na Secretaria desta Casa para ler os documentos na íntegra. Agradeço a presença de todos os presentes, dos internautas que nos acompanharam. Uma boa noite a todos. Fiquem com Deus.